Esse outro perfil cognitivo é muito interessante. A gente está diante de alguém com uma altíssima velocidade. Observe aqui o tempo de reação desse indivíduo. 177 milissegundos em média. É um tempo de reação muito rápido. Se você ver aqui, ele até tampou o rápido do velocímetro de tão rápido que ele foi. E o tempo de decisão é um tempo de decisão rápido também. 131 milissegundos está aqui nessa faixa entre amarelo e verde, mas coloca esse indivíduo num tempo de resposta em tomada de decisão bem rápido, né? Se a gente considerar a soma desses dois tempos. Porém, esse indivíduo aqui tem um baixo controle de impulsividade. Então a gente está diante de um perfil de uma pessoa rápida, mas impulsiva. Ele é rápido, mas ele é impreciso. Então isso pode acarretar alguns prejuízos no seu desempenho. Então é uma pessoa que em situações mais pré-estabelecidas, situações mais simples, consegue ter eficiência em perceber elementos do ambiente e responder rápido, mas muitas vezes vai tomar uma decisão precipitada, ou às vezes vai agir com impulsividade em algumas situações de tomada de decisão, não acertando ou respondendo de maneira errada em tarefas diferentes. Então aqui a gente tem alguém que tem um componente de impulsividade que precisa ser desenvolvido, mas tem um outro lado da moeda. A gente precisa melhorar esse controle de impulsividade, mas também não deixar esse indivíduo lento. Então esse é um balanço interessante. Qual que é a modalidade esportiva que esse indivíduo pratica? Qual que é a função dele dentro de uma empresa? Que perfil, que função que ele executa? Qual que é o seu dia a dia de trabalho, a sua rotina de treinamentos e tudo mais? Por exemplo, um atleta que precisa ter um comando mais estratégico dentro do jogo, é um decisor, ele é alguém, por exemplo, que ocupa uma função mais de coordenação, é um meio-campo, é um levantador do vôlei, ou não, é um atacante incisivo, super rápido lá da beirada. Ou é alguém dentro de uma empresa que é um gerente, um coordenador, ou alguém da venda, da operação que está no dia a dia, correndo atrás do cliente, dinâmico. Qual que é o perfil? Qual que é a tarefa desse indivíduo? Sabendo um pouco disso, a gente olha para esses dados e também consegue ir imaginando se esse perfil está de acordo ou não com essas demandas dele. Talvez um atleta de uma modalidade que exija muito a velocidade, ele vai ter um componente de impulsividade nas suas tomadas de decisão que até certo ponto podem até ser funcionais, mas a gente aumentando o controle, mantendo velocidade, a gente tem um acréscimo dentro do seu perfil. Claro que a ideia é sempre expandir todas as capacidades e equilibrá-las, mas claro que vai ter algum tipo de demanda que pode ter um componente de impulsividade a mais ou menos e que não represente tanto em termos disfuncionais para o desempenho do indivíduo. Então, quando a gente está diante de um perfil desse, a gente tem alguém que tem uma boa velocidade, consegue responder assertivamente na maioria das vezes, mas tem muitas respostas antecipatórias ou não consegue inibir algumas respostas incorretas. Então a gente precisa trazer bastante componente no seu treinamento de controle de impulsividade mesmo, com mudanças de ação, com estímulos inibitórios, com estímulos em que você vai atrasar o tempo de mudança do estímulo. Então, se você traz um estímulo e já muda o estímulo muito rápido, você dá um comando e você cessa esse comando muito rápido para esse indivíduo, ele vai ter um pouco mais de facilidade de inibir. Mas se você atrasa um pouco a mudança do ambiente, se você diferencia, traz mais estímulos ali dentro desse treinamento, ele vai precisar desenvolver esse timing a mais de resposta para conseguir ser mais assertivo e conseguir ter um melhor controle sobre as suas ações. Então aqui, treinos com bastante, que exigem bastante do controle inibitório, mudanças de ação, do indivíduo ter que responder de diferentes formas a diferentes mudanças do ambiente, isso vai favorecer um aumento desse controle de impulsividade e manter essa velocidade. Então, exigir respostas rápidas em situação de mudança de ação pode ser bastante benéfico para esse perfil de atleta ou de indivíduo. E um componente que é muito interessante é a gente observar o controle de impulsividade desse indivíduo baixo, mas com uma boa tomada de decisão. Como a gente está
pegando as respostas do indivíduo durante toda a avaliação, a gente tem uma performance bastante global do seu desempenho. E quando ele precisou responder em situações de tomada de decisão, ele teve um ótimo tempo e bastante assertividade. Mas nas situações em que ele precisava inibir, porque o estímulo era o estímulo inibitório, o falso alarme, ele não conseguiu algumas vezes ali ter essa inibição e respondeu impulsivamente. Então aqui a gente está diante de alguém que tem um bom score de tomada de decisão, mas a gente refinando ali só para situações em que de fato foram exigido controle, ele não mostrou um bom desempenho. Então aqui é uma questão bastante interessante da gente perceber que muitas vezes quem está com às vezes um grau de impulsividade mais baixo, ela carrega também a tomada de decisão um pouco mais para baixo. Esse score também cai um pouco porque a pessoa vai ter alguns erros, né, durante a avaliação. Mas nesse caso, o seu resultado geral e a sua grande velocidade, seu bom tempo de resposta, fez com que o seu score de tomada de decisão fosse maior. Se a gente olha esse resultado aqui e vê, por exemplo, um jovem, um adolescente, 14, 15 anos, é esperado que ele tenha uma boa velocidade e que tenha um componente de impulsividade, né? Lembra lá dos conceitos, lembra das nossas capacitações sobre o papel do córtex pré-frontal nesse controle inibitório. O seu desenvolvimento vai chegar numa fase mais madura, próximo dos 30 anos de idade, então é esperado, por exemplo, que adolescentes, jovens tenham um controle de impulsividade mais baixo em relação às outras capacidades, né? Se a gente tem o contrário, né? Se a gente tem às vezes alguém já nos seus 45, 50 anos dentro dessa faixa, a gente não espera um grau de impulsividade assim tão alto. Mas claro que isso vai depender da aprendizagem, do que a pessoa faz, enfim, de uma série de fatores, mas o que é esperado é, por exemplo, um jovem apresentar esse controle de impulsividade mais baixo e a gente poder facilitar esse desenvolvimento. Numa situação em que a gente tem um jovem com altíssimo controle de impulsividade, por exemplo, um menino de 13, 14 anos com scores acima de 80 em controle de impulsividade, a gente tem que dar uma leitura um pouco mais abrangente dessa situação, né? Será que esse indivíduo é um indivíduo que é muito inseguro, né? Que está disposto a arriscar em alguns momentos, ou alguém já com um perfil mais conservador nas suas respostas, não se expõe muito ao risco, né? Alguns outros elementos para serem considerados. Mas o que é esperado é que, de fato, ao longo do seu desenvolvimento, essa capacidade também vá se desenvolvendo, né? Do controle de impulsividade. Então aqui a gente está diante de um exemplo de alguém que tem uma boa performance, né? Então 756 é uma boa performance cognitiva, mas que ele apresenta aí essa impulsividade como a maior janela de desenvolvimento para o seu desempenho cognitivo.